Alô, pessoal, boa noite. Vamos iniciar mais um dia de aula, certo? Aqui na nossa EJA, ciclo 4, e vamos dar continuidade ao assunto África, né? Essa africanidade que a gente tem no Brasil é muito intensa. Por isso que a gente não poderia deixar de abordar esse assunto. Mês de novembro, né? Comemora-se, está chegando aí, né? Tá já pertinho, está acabando o mês de outubro, iniciando o mês de novembro. E aí a gente inicia o mês que comemora a consciência negra, né? Então, nada mais importante do que trabalhar a consciência, né, das nossas origens, a origem da formação do povo brasileiro. E a origem da formação do povo brasileiro passa por essa africanidade. Por isso que a gente tem que saber, né, um pouco sobre o continente africano, os motivos que levaram, né, esse povo a ser tão importante para a nossa cultura, a cultura do Brasil. Certo? Vamos lá. Então, eu vou iniciar aqui a nossa partilha do nosso texto. Pronto. Olha só. Principais características naturais da África. A gente trabalhou na aula passada a regionalização da África, vimos África subsaariana e a África, né, do Saara, a África do Norte, a África dita branca e a África subsaariana, que é a África negra, certo? Então, é a África do grande deserto do Saara, que a gente trabalhou, né, também. E aí a gente deu uma passeada nos países, né, naqueles países que eu havia comentado para vocês, né, na parte norte da África, que é o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito. Falamos também na aula presencial sobre um pouco sobre o Rio Nilo, a importância do Rio Nilo, certo? E aí temos as outras, falamos também das outras partes da regionalização do continente africano, a África do Oeste, a África Central, a África Austral e o Chifre da África, né? Essas 5 regiões formam, né, todo o continente africano, né? Isso, né, levando em conta relações históricas, culturais e econômicas do continente da África, certo? Falamos da problemática também da questão fome, da questão econômica. A África, no conjunto dos países, a maior parte deles tem IDH muito baixo, certo? E tem vários problemas sociais que culmina, né, com uma população muito o fluxo migratório muito intenso, né, a busca pela saída do continente africano, certo? E dando continuidade à nossa programação, vamos tratar sobre o relevo e a hidrografia, para a gente conhecer também as características naturais desse continente, que é o continente africano. Vamos lá. A natureza do continente africano é repleta das mais variadas formas de vida em suas paisagens. Desde as úmidas florestas equatoriais no centro do continente aos secos desertos nas suas bordas. São muitos os elementos naturais que contribuem para formar as diferentes paisagens africanas, certo? Então, o continente é muito extenso, apresenta variedades paisagísticas, certo? O relevo e a hidrografia. O relevo e a hidrografia da África apresenta características marcantes, com seus planaltos percorridos por extensos rios sinuosos e depressões, muitas vezes preenchidas por águas, que formam os numerosos lagos do continente, certo? Parte dos rios africanos são endorreicos, ou seja, não desaguam nos oceanos. Eles seguem uma linha, um percurso que não vai para o oceano. Mas em lagos, então,
mas em lagos ou depressões no interior do continente. Então, eles puxam para o interior do continente, desaguando em lagos ou depressões no interior do oceano. Como exemplo, temos o rio Chari, que deságua no Lago Chade, na borda sul do Saara, e o rio Cubango, que deságua no interior do deserto do Kalahari. Certo? Então, são dois grandes desertos que nós temos na África. O Saara, que é o maior do planeta, e o Kalahari. A extensão dos grandes lagos da região oriental, como o Vitória, o Tanganica e o Niassa, é importante para a formação das bacias do Rio Nilo e Congo. Outra importante bacia hidrográfica da África é a do Rio Níger. Então, o Rio Nilo, que é as margens do Rio Nilo, é a civilização egípcia, né? Então, o Rio Nilo tem grande importância para essa população. Foi às margens do Rio Nilo que surgiu essa civilização, a egípcia, certo? E aí, o Rio Nilo, a bacia do Rio Nilo é importante para essa parte norte da África, certo? Vocês estão vendo aqui a imagem do desertão aqui, ó, do Saara, certo? Deserto Saara. E aí, mais embaixo, já na parte da África subsaariana, que é a África negra, o deserto do Kalahari, certo? Vamos lá. Então, o que faz com que haja esses desertos? Se vocês observarem, certo? Nas bordas oriental, né? Você tem uma grande cadeiazinha de montanhas, certo? Então, essa cadeiazinha, ela atrapalha a questão dos ventos úmidos, né? Da formação das nuvens para o interior dessa área aqui, desse espaço aqui maior, certo? E aí você tem o grande deserto do Saara, certo? O mesmo ocorre lá no Kalahari. Então, a precipitação é muito baixa nessa região, né? Precipitação em chuva, né? Se é deserto é porque é uma área que chove muito pouco, né? Você tem aí, ó, pontos no Saara que vai de 200 a 500 milímetros, quase nada, né? Durante um ano, certo? E tem outros pontos que é pior ainda, é de 0 a 200 milímetros. Quer dizer, quase nada chove nesses pontos, certo? Entre o deserto do Saara e do Kalahari. A bacia do Rio Nilo, importante bacia, né? O Rio Nilo é um rio permanente que nasce no Lago Vitória, em Uganda, e deságua em forma de delta no Mar Mediterrâneo, no Egito, tá vendo? Durante milênios, as cheias do Nilo garantiram a fertilidade dos solos e o cultivo de produtos em suas margens. No entanto, uma série de usinas e barragens instaladas ao longo do seu curso, a partir do século XX, alterou o regime das cheias, o que prejudicou muito o depósito de boa parte dos sedimentos que fertilizam suas margens. Então, dessa forma, algumas regiões localizadas às margens desse rio necessitam atualmente de fertilização artificial para se manter cultiváveis, né? O que antes existia nas cheias bem distribuída ao ano, e aí você tinha umas margens, né, com solo fértil. Hoje está bem menor essa fertilidade, precisando até de fertilização artificial, certo? E eu queria só abordar um pouquinho aqui esse mapa mostrando, né, a posição dessa parte aqui do Rio Nilo, aí o Egito, né? Aí aqui, ó, esse é o famoso Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho foi por onde, segundo a Bíblia, né, segundo Moisés guiou esse povo, o povo hebreu que estava escravizado aqui no Egito, para a terra prometida, né? Então o mar se abriu e o povo passou, né? Para a terra hebraica, prometida por o seu pai, o nosso Deus, né? Então é isso aí. Então é só para a gente sair um pouquinho para vocês entenderem a localização da África aí, a localização do Egito, né? O Egito, que é um país africano, assim como
a Namíbia, assim como a Líbia, assim como Marrocos, certo? Então, esses povos aí vivem na África do Norte, que é a África Islâmica, que tem a religião islâmica, e que tem um passado histórico ligado ao processo de colonização também ligado aos povos árabes. E aí a religião predominante é o islamismo na parte norte da África. Mas vamos dar continuidade à parte natural, à bacia do rio Níger. Ao longo de seu percurso, as águas do rio Níger são utilizadas para a irrigação de lavouras, como de arroz, algodão e amendoim. Ao chegar à sua foz, no Oceano Atlântico, o Níger forma um rico e verde delta, onde nos últimos anos os manguezais existentes vêm sofrendo graves impactos ambientais por causa da exploração petrolífera no litoral da Nigéria. Certo? Então, o rio Níger vem passando por esse processo aí, e no litoral da Nigéria tem-se aí uma intensa exploração de petróleo. Bacia do rio Congo, né? Localizado na porção central da África. O rio Congo é um dos mais longos e caudalosos rios africanos, sendo navegável na maior parte de seu percurso. Além de abrigar áreas com densa vegetação equatorial, o Congo constitui uma importante via de comunicação na região central africana. Certo? Vamos lá. O clima e as formações vegetais. Vamos lá. Eu pensei que estava entrando alguém, né? Vamos lá. Então, nós temos aqui, certo? Os dois mapas mostrando aí formações vegetais e climas. Você tem o Saara, que é o grande deserto, né? Veja que a Argélia ó, é um país bastante extenso e que pega uma grande porção do deserto do Saara, né? Então, ó, veja, Níger, né? Vamos lá. Então, vamos observar, né, as formações vegetais, mais embaixo. Aqui, ó. Floresta tropical, ao longo da próxima linha do Equador, é uma região mais quente e úmida, e aí você tem a floresta tropical e equatorial, certo? Mais embaixo, as savanas, as famosas savanas africanas, né, que no Brasil esse tipo de vegetação é chamado de cerrado, certo? Cerrado. E temos as estepes pradaria em áreas mais secas, né? Certo? Também vegetação mediterrânea já é próximo a que você tem aqui já no finalzinho aqui na África do Sul, né? Na parte sul. E vamos lá, continuando. Isso aí é influência do mar Mediterrâneo, por isso chama vegetação mediterrânea. E o deserto, a vegetação de deserto, que é uma vegetação muito rala, com poucas possibilidades devido a período a sequidão, ser muito árido, certo? E aqui você tem o clima, né? O clima ele influencia muito na vegetação, é claro. Então, o clima é equatorial, claro, a floresta é tropical e equatorial. Aqui, ó. O clima desértico, né? Aí você tem vegetação do deserto. O Mediterrâneo, clima mediterrâneo, né? Você tem uma vegetação, Moisés, mediterrânea, certo? Continuando. Aí mais embaixo, altas montanhas, a região de altas montanhas, certo? Você tem um clima de altas montanhas, você tem, né, uma vegetação, se você observar aqui, ó, a vegetação ela é de estepes em um ponto, né? E de pradarias, certo? E é rala nas montanhas, né? Vamos lá, continuando. E
É uma pequena porção de terra que tem montanha no continente africano, na verdade, certo? Vamos falar um pouquinho de cada espécie de vegetação natural. Floresta tropical, que fica na porção equatoriana do continente africano, sobre o clima equatorial, quente e chuvoso. Desenvolve-se a floresta tropical, semelhante à floresta amazônica, onde está localizada a úmida floresta do Congo. Ou seja, a floresta do Congo é parecida com a floresta amazônica, certo? Continuando. As savanas, que é onde estão os grandes animais. Viu? Até hoje os cientistas procuram estudar, porque nas savanas africanas é onde virou o habitat natural de leão, girafas, né? Que é o único lugar, o único ponto do habitat natural desses grandes animais. Tanto em direção ao norte quanto ao sul do continente, encontra-se a formação de savanas, que é semelhante ao cerrado brasileiro. Esse tipo de formação vegetal é composto por campos de gramíneas, arbustos e árvores esparsas, que se desenvolvem sob o clima tropical. As estepes e pradarias, que é, como eu disse, né, nas zonas de pontos de maior altitude, você tem ao norte e ao sul do continente, próximo às áreas dos desertos, o clima semiárido, propício ao desenvolvimento de estepes e pradarias. Essa formação vegetal mostra-se bem adaptada aos longos períodos de secas que ocorrem ao longo do ano. E temos a vegetação mediterrânea. No extremo norte e no extremo sul da África, encontramos a formação de vegetação mediterrânea, que se desenvolve sob o clima de verão quente e seco, inverno fresco e chuvoso. Então, característica da vegetação mediterrânea, que está sob o clima mediterrâneo, né, sobre o clima. Vamos lá. Então, esse clima apresenta verão quente e seco, inverno fresco e chuvoso. Desertos, né? Ao norte do continente e no litoral sudoeste, locais onde o clima é extremamente seco, como eu havia afirmado lá no começo, situam-se as duas extensas formações desérticas, a do Saara e a da Namíbia. Saara é maior, né? Respectivamente. A vegetação presente nos desertos tem dificuldade não só em obter água, mas também em retê-la, apresentando, portanto, folhas na forma de espinhos e raízes profundas e muito espalhadas para a captação de águas subterrâneas. Então, é uma área de poucas chuvas, né? O deserto do Kalahari, que é mais embaixo, também é esse formato aí. Os oásis. Tem uma atividade de sábado, que eu vou até postar para vocês depois, né? Ou talvez hoje ou amanhã. Eu vou postar esse texto aqui, certo? Que fala do que são oásis, né? Em meio ao deserto, né? É o afloramento da água do lençol freático em meio ao deserto. E aí, nesse afloramento, você tem árvores, né? Em meio ao deserto, certo? Uma região rebaixada, aflora aquele lençol freático, aí você tem a formação dos oásis, certo? Então, isso vocês vão ver lá no texto, lendo direitinho e vendo, né, direitinho. A conquista territorial da África pelos europeus. Isso aqui eu vou abordar agora, certo? É justamente o processo histórico que fez com que houvesse, né, essa escravização intensa, né, desse povo africano, e esses povos, parte deles foram enviados, foram escravizados e, através do intenso tráfico negreiro, né, chegaram aqui para trabalhar nas fazendas dos colonizadores portugueses, né, dos colonizadores brasileiros já aqui, certo? Para ser mão de obra escrava nessas grandes fazendas, né? Se vocês estiverem assistindo a novela Nos Tempos do Imperador, ela mostra um pouco dessa realidade, né? No começo do processo colonial intenso, né? O Novo Mundo mostrou o começo, né? Da colonização.
E agora, nos tempos do imperador, mostra, né, o processo mesmo dele, da escravidão, da realidade da burguesia, vamos dizer, do império, né, da sociedade imperial. Né, isso, então, mostra todo esse contexto. É interessante, porque aí é parte da história do Brasil, né? Faz parte da formação do povo brasileiro, historicamente falando. A conquista territorial da África pelos europeus. Conforme estudamos anteriormente, o desenvolvimento do capitalismo comercial no século XVI desencadeou a expansão sul-ultramarina europeia. A partir das grandes navegações, os europeus passaram a dominar territórios em outros continentes e neles praticar a pilhagem de recursos, certo? Então, é nesse processo aqui. Aí, quando ele fala pilhagem, o que é pilhagem, professor? É roubo ou saque, geralmente praticado por grupos de pessoas, certo? Então, os europeus passaram a dominar esses territórios, certo? E ali praticar o roubo mesmo, retirar os recursos, né? Dos recursos, né? O roubo de recursos para para enriquecer mais ainda, né? Suas metrópoles, né? Seus países de origem, os colonizadores. Até o início do século XIX, a África possuía poucas áreas ocupadas efetivamente por europeus, todas localizadas no litoral. Essas áreas eram fornecedoras de mão de obra escrava, tá vendo? Mão de obra escravizada, que posteriormente seria inserida nas colônias americanas, em razão da resistência das populações nativas e das dificuldades impostas pelo meio natural, como a densa vegetação e a presença de animais selvagens. A colonização da África até o século XIX não ultrapassou as áreas litorâneas. Então, até a parte interiorana foi preservada por conta da floresta e por conta dos grandes animais, que ficaram com medo, né, de explorar, né, e serem mortos. Mas e aí ficou concentrado no litoral lá. Então, as áreas ligadas ao litoral foram, vamos dizer, dominadas e essa população escravizada foram lançadas ao tráfico negreiro, chegando até, né, em fazendas do Brasil, da América Central, dos exploradores, dos colonizadores, certo? Nesse período, as riquezas exploradas no interior do continente chegavam ao poder dos europeus por intermediários africanos. Já a região próxima à costa ocidental da África foi a principal fornecedora de africanos, ó, para o tráfico negreiro. Estima-se que cerca de 15 milhões de africanos foram capturados e enviados às colônias americanas, certo? Incluso o Brasil. Estou entendendo, né? Está entendendo, Yara? Direitinho? Vamos lá. Qualquer coisa é só perguntar. Ok? Ok, Yara? Vamos lá. Ok, professor. O século XIX e a partilha da África. Vamos tratar um pouquinho desse século XIX e a partilha da África, dona Rosineide também. A Revolução Industrial ocorrida no século XVIII. Ok, parabéns. A Revolução Industrial ocorrida no século XVIII, primeiro na Inglaterra e depois em países como França, Bélgica, Estados Unidos e Alemanha, acarretou significativas mudanças no espaço geográfico mundial. Isso aí a gente viu logo lá no começo do ano letivo, vimos que a Revolução Industrial foi a introdução das máquinas. As primeiras máquinas começam na Inglaterra, depois veio França, Estados Unidos, Alemanha e outros. E aí, ó, além de intensificar as relações comerciais de produtos industrializados, porque aumentou, né? Porque a máquina, a indústria, exige mais matéria-prima, porque produz mais. Ampliou a necessidade de novas fontes de matérias-primas, como eu disse, e de mercados consumidores para os produtos industrializados da Europa. Então, ó, em busca disso, buscando suprir essas necessidades e com o objetivo de ampliar a dominação política e cultural sobre outros povos do mundo, várias nações europeias, como França, Portugal, Inglaterra, passaram a desenvolver, a partir do século XIX, tá vendo? Uma nova fase do expansionismo colonial, denominada imperialismo, voltada para a colonização da África,
da Ásia e da Oceania. Porque, além, eles queriam o que agora? Eles queriam um mercado consumidor, né? E queriam matéria-prima. Para quê? Para jogar nas indústrias deles, para que eles transformassem, né, essa matéria-prima e vendessem bem mais caro, explorando, né, tendo maior lucro em cima desses novos mercados. Para legitimar o imperialismo do século XIX, os europeus chamaram esse período de missão civilizadora. Né? Entre aspas, eles, para jogar uma desculpa no imperialismo, na exploração, eles, não, a gente está civilizando vocês na África. De acordo com as potências europeias, cabia aos colonizadores europeus repassar seus conhecimentos científicos, religiosos e cultural para que fossem incorporados ao modo de vida dos povos dominados, visto que, do ponto de vista europeu, esses povos eram considerados selvagens ou atrasados e, por isso, era preciso civilizá-los. Né? Essas missões religiosas, né? Jogaram isso para quê? Para servir como desculpa para a exploração. Então, ó, a gente está ajudando vocês são selvagens, ignorantes, precisam aprender a cultura, né? A conhecer o mundo. Então, vamos aí fazer isso. Vamos libertar vocês culturalmente, né? Para vocês conhecerem a nossa cultura. E aí é onde está a desculpa para explorar mais ainda. No ano de 1884, ocorreu uma reunião diplomática denominada Conferência de Berlim. Nessa ocasião, o continente africano foi dividido entre as principais potências europeias. Está vendo aí a questão influência de mercado. A Conferência de Berlim marcou o início do processo de divisão territorial da África. E aí o mapa ao lado, como a África encontrava-se dividida em 1884, certo? Como era que a África estava dividida, tá vendo? Ó? Você tem aí uma divisão da África, certo? A parte, vamos só observar as cores e vamos ver quem dominava essas áreas, né? Ó, a parte belga da Bélgica, né? Era o Congo, parte do Congo belga, tá vendo? A parte inglesa era o Sudão anglo-egípcio, o Egito, a Nigéria, tanto que a Nigéria tem como língua dos exploradores, né? A língua original, a língua assim, original não, a língua original eles têm, que é o dialeto. Vamos dizer a língua oficial, de aspas, assim como no Brasil a gente fala português, né, que fomos colonizados por Portugal, na Nigéria eles falam o inglês, certo? Por quê? Porque foram colonizados pela Inglaterra, certo? E aí você tem a Alemanha, ó, os Camarões, né? A região dos Camarões, o país Camarão, né? Na África. A italiana, você já observa aqui a Somália italiana, né? Lá na Somália, muito pobre a Somália. Portuguesa, ó, a parte portuguesa, são justamente esses países que falam o português. E são nações, assim, vamos dizer, tidas diplomaticamente como amigas nossas, porque falam a mesma nossa língua. Angola, tá vendo? Ó? Angola, Moçambique, na África, fala a nossa língua, a língua portuguesa, né? Certo? Angola, Moçambique, certo? Continuando. E aí nós temos aqui, ó, a espanhola, a língua espanhola também, claro. Os espanhóis explorando, tá vendo? Parte, aqui, a Libéria, né? A Cibinha, a Libéria, né? E outros aqui, ó, certo? Aqui em cima, certo? Parte do Marrocos, né? Fala espanhol, uma parte também fala francês, porque boa parte do Marrocos foi colonizado por franceses também, né? E em 1884, os lugares tidos como independentes, né? Que eram poucos. A Abissínia, que eu troquei, realmente era independente. União da África do Sul, já. Né? Então é isso, pessoal. A gente fez uma análise do mapa desse período aqui, desse novo colonialismo.
colonialismo na África transformou a organização econômica e social das populações que habitavam o continente. Grande parte dos nativos africanos, desapropriados de suas terras, passou a trabalhar como escravizados em plantations ou em áreas mineradoras exploradas por empresas coloniais europeias. Então, grande parte desses nativos, né, olha aí, foram desapropriados de suas terras para trabalhar nas plantations, ou seja, naquelas áreas de monocultura, de grande terra, grande propriedade, monocultura, né, uma só cultura voltada para o exterior, para exportação. Então, foram praticamente escravizados novamente, né, esses povos. Durante o imperialismo, parte do valor excedente proveniente da atividade industrial na Europa foi direcionada à África, sob a forma de financiamentos para a construção de obras públicas, como escolas, hospitais, ferrovias, rodovias e portos, né? Já que muitos europeus estavam ali colonizando, né? Então eles tinham que fazer alguma coisa para manter os poucos europeus que estavam nesse processo colonial lá na África. Essas obras de infraestrutura tinham como objetivo a ampliação do grau de exploração, tá vendo? Das atividades mineradoras e agrícolas do continente. É porque se faz uma estrutura melhorzinha para a passagem do ouro, para a passagem da produção agrícola para os portos, para de lá e para a Europa. Olha aí, a imagem ó, vendo as pessoas na luta aí, ó. Um grande povo bravo, um povo guerreiro, o nosso povo africano, esses que vieram de lá para cá, ajudar na formação da nossa população, na nossa miscigenação. A descolonização e o neocolonialismo na África é outro contexto importante de entender. A descolonização do continente africano, já em outro momento, pessoal, na segunda metade do século XX, já na segunda metade do século, somente depois, quer dizer, muito recente, né, que houve uma descolonização de fato na África. E aí essa população já estava paupérrima, vivendo sob guerras, conflitos, e até hoje, por isso que as pessoas tentam sair da África, constitui um dos aspectos mais complexos da geopolítica mundial nesse período. Até a metade do século, apenas 4 nações africanas eram consideradas politicamente independentes. Está vendo? Apenas 4, de mais de 50 países hoje, está vendo? Constituindo estados nacionais modernos. Egito, África do Sul, Etiópia e Libéria. Está vendo aí? Após o término da Segunda Guerra Mundial, ocorrida em 1945, com o enfraquecimento dos países europeus envolvidos na guerra, as reivindicações dos próprios africanos interessados na independência mudaram radicalmente a situação da África. Então, eles, enfraquecidos, disseram, não interessa mais nesse contexto, a gente está colonizando a África mais. O processo de descolonização avançou rapidamente no continente, começando pela Líbia, no norte islâmico, em 1951. Ao longo das 3 décadas seguintes, 50 países conquistaram sua independência, a maioria na década de 1960. Olha aí como houve um processo intenso de exploração desse povo, né, das terras desse povo, certo? E aí a gente sabe que essa descolonização que houve, né, foi deixada para um grupo se manter no poder ali, aí, sem uma divisão de poderes igualitária, né? Então isso tornou o quê? A África, os países africanos, aqueles caldeirões de conflitos entre etnias querendo o poder. E aí, guerras e mais guerras, e o povo, parte dele, querendo sair da África devido a isso. Acima das características marcantes da maioria desses países é que constituem estados nacionais, bastante jovens e, em grande parte, instáveis politicamente, tá vendo? E no que diz respeito à identidade nacional. Então é isso, eles são muito instáveis politicamente. Às vezes um quer tomar o poder, dá o golpe militar, ditadura vai, ditadura vem, e o povo nessa gangorra, né? E aí a busca pela saída da África. Embora esses processos de independência, em sua maioria, tenham ocorrido em um breve período de tempo, eles tiveram significativas diferenças entre si. De modo geral, podemos dizer que as colônias inglesas passaram por um processo menos conflituoso,
do que aqueles ocorridos nas áreas de domínio francês e português, né? Porque os ingleses já tinham um objetivo diferenciado devido às suas indústrias já a querer que o objetivo maior seja o mercado consumidor dos seus produtos, né? Já a França e Portugal não, queriam explorar a riqueza, e aí o conflito foi maior ali, certo? A independência dos países africanos acabou mostrando a fragilidade desses novos estados diante da economia e da geopolítica mundial, pois suas estruturas produtivas e comerciais, ou seja, os produtos e as técnicas que embasavam suas economias eram praticamente os mesmos do período colonial, isto é, essencialmente agrários e mineradores. Então, permaneceram agrários e mineradores. E aí, certo? A pobreza era grande. É grande. Assim, os países africanos passaram a participar da DIT, Divisão Internacional do Trabalho, como fornecedores de matérias-primas, né, aos países industrializados e dependentes dos gêneros industrializados produzidos pelos países ricos. Então, eles forneciam matéria-prima barato, né? Enquanto que os países ricos e industrializados forneciam o bem transformado pelas suas indústrias. E aí, nessa troca, né, os ricos ficaram mais ricos porque vendem os produtos industrializados mais caros. E a pobreza na África aumentou. Essa situação foi denominada neocolonialismo, pois se caracterizou pela relação de dependência e exploração econômica do continente africano por potências internacionais, sobretudo as antigas metrópoles europeias. Tá vendo? A África pós-colonial conservou as mesmas fronteiras políticas das colônias às novas unidades nacionais. Essa divisão política causou intensos conflitos entre os povos africanos, pelo fato de as áreas de seus territórios anteriores à partilha dos colonizadores não coincidirem com essa divisão política. Então, ainda teve mais esse problema, as ditas fronteiras políticas, né? Essas fronteiras que não eram as mesmas, né, de acordo com os acordos que fizeram. E aí, faixa de terra tal é de um país, faixa de terra tal é do país vizinho. E aí os conflitos é grande devido a essa questão, certo? Então, na próxima aula, vamos falar um pouquinho do apartheid. Esse apartheid a gente deixa para a próxima aula, que é o apartheid justamente que vai falar sobre o que houve na África do Sul, em termos de apartheid, segregação racial, e vamos entender, né, por que também trabalhar a consciência negra, né, no Brasil, certo? Ok? Vamos lá, vamos aqui, fechando aqui essa parte, certo? E aí, pessoal, muito bom. Alguma dúvida sobre esse assunto, sobre essa questão do colonialismo e do neocolonialismo na África, no continente africano? Certo? Deu para entender direitinho, não deu? Por que a África é pobre, é um país não, desculpa, é um continente com graves problemas sociais e que as pessoas tentam migrar, tentam entrar nos países mais ricos para tentar melhores condições de vida, né? E aí traz esse caos dos refugiados, né? Que a gente viu no capítulo anterior, certo? Entendeu, Moisés? Entendeu, Yara? Entendeu, Sim, Neide? Sim, Entenderam, né? professor. Ok, então pronto. Então vamos fechar aqui a gravação, certo? Pronto.